título do projeto se chama Didática da Investigação a partir dos Clássicos. Tem por objetivo ter condições de discutir e argumentar sobre variados elementos que dizem respeito às questões políticas, ser capaz de compreender as principais relações da política a partir de repertório conceitual, ser capaz de lidar com diferentes situações no que diz respeito às suas atitudes e às possíveis consequências, desenvolver a competência leitora e escritora por meio da leitura e interpretação de textos filosóficos, produzir textos, leituras, argumentações e senso crítico, elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados, identificar situações de desigualdade social, sobretudo no Brasil, e abordá-las de uma perspectiva problematizadora e crítica, identificar aspectos do pensamento de Platão, Maquiavel e Karl Marx e operar suas contribuições para a compreensão das questões políticas contemporâneas. O percurso de aprendizagem se dará em 5 aulas. Primeira aula: você já ouviu falar de ética? Segunda aula: o que os filósofos pensaram sobre ética, liberdade, autonomia e controle? Terceira aula: organizando as ideias das aulas anteriores. Quarta aula: socializando a pesquisa, sínteses das contribuições dos filósofos. Quinta aula: produção escrita, ética e a construção da autonomia, diálogos filosóficos. Em relação ao fluxograma e à prática didática, organizou-se em 5 etapas. Primeiro, o brainstorm e a verificação dos conhecimentos prévios. Segundo, a construção dos grupos colaborativos, sorteio dos textos, leitura e investigação. Terceiro, a elaboração de mapas conceituais para organizar as ideias. Quarto, a exposição das pesquisas realizadas, a socialização da investigação e a apresentação dos mapas conceituais. E por último, a produção escrita e a avaliação. Em relação aos resultados, observou-se que os estudantes tiveram condições de discutir e argumentar sobre variados elementos que dizem respeito às questões políticas, sendo capazes de compreender as principais relações da política a partir dos textos filosóficos, lidando com diferentes situações no que diz respeito às suas atitudes e às possíveis consequências. O educando foi capaz de desenvolver a competência leitora e escritora por meio da leitura e interpretação de textos filosóficos, produzindo textos, leituras, argumentações e desenvolvendo o senso crítico. O aluno elaborou hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados, identificando situações de desigualdade social, sobretudo no Brasil, tendo uma perspectiva problematizadora e crítica. Assim, os estudantes foram capazes de identificar aspectos relevantes do pensamento de Platão, Maquiavel e Karl Marx, operando suas contribuições para a compreensão das questões políticas contemporâneas. Dessa maneira, o presente projeto visou discutir a política sob as percepções de Platão, Maquiavel e Karl Marx, trazendo aspectos políticos contemporâneos e dialogando em fundamentação com as contribuições dos mesmos. Nesse sentido, levantou-se termos sobre a ética, moral, capitalismo, exploração, economia, relações de trabalho, justiça, equidade, igualdade, comunismo, socialismo e outros termos que contradizem e também convergem na prática social. As instituições sociais são campos de convivência, fazem parte do desenvolvimento das subjetividades e, consequentemente, das relações sociais. Frente a isso, a filosofia contribuiu para trazer tais temáticas à mesa, para pensar não somente os termos, mas as existências, os modos de vida, as escolhas e os rumos que tomam a sociedade. Por isso, é urgente refletir na educação pública sobre questões políticas, éticas, expor juntamente com as vivências dos educandos como se desenvolvem os valores, a autonomia, quais são as intenções políticas, o que faz o valor se tornar valor. Trazer à tona a questão da liberdade, da manipulação, do controle e da influência das instituições, da mídia e da economia, que pode ser um campo interessante de articulação das vivências dos estudantes com as inflexões dos filósofos. O projeto possibilitou refletir sobre as possibilidades de atuação didática, enxergar a aula como um campo de experiências, demonstrando possibilidades alternativas que podem ser construídas conjuntamente,
e, consequentemente, emancipando esse trilhar aprendente empírico do estudante e, consequentemente, do educador. Full force and she got me like, I be like, baby, why you so fine?